esse momento ao qual nós estamos vivendo, bom por poder achar estratégias para transmitir a palavra e poder ser instrumento na mão de Deus para transmitir aquilo que Ele quer para os corações de cada um, para as famílias que estão via as redes sociais assistindo, mas confuso também em ver uma igreja tão bem estruturada, vazia, sem o pessoal, sem aquele fervor que nós, principalmente daqui da igreja do Veracruz, já está acostumado. Mas Deus sabe de todas as coisas. Tenho certeza que Ele está nos guiando sempre, sempre. Queridos, o texto que quero transmitir essa noite, com a ajuda do Espírito Santo, se encontra na carta que Paulo escreve para a igreja que está em Éfeso. A carta aos Efésios, capítulo de número 2, verso de número 8. O tema que quero ministrar essa noite, que Deus colocou no meu coração, é graça. Com a ajuda do Senhor, eu quero falar de uma forma bem objetiva, rasa, segundo a minha capacidade. Quero falar sobre a graça essa noite. Tenho certeza que é um tema muito importante, um tema caro e um tema de grande valia para a vida cristã nos dias atuais. E com a ajuda do Senhor eu quero transmitir esta mensagem para o coração de cada um de vocês. Efésios capítulo 2, versículo de número 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Quero frisar a parte A do versículo 8, porque pela graça sois salvos. Pois bem, vamos tentar falar algo sobre a graça aqui. A graça é uma doutrina básica da fé reformada, e este tema é um tema muito caro para a igreja e absolutamente central na vida cristã. Quando nós entendemos a graça, quando nós entendemos de forma completa, todas as outras coisas vêm ligadas com base na graça, naquilo que compreendemos. A graça é a base de todo e qualquer movimento, como que de fato parece que nos dias de hoje nós estamos de uma forma muito lamentável tendo uma ideia e uma base errônea do que as Escrituras não nos ensina sobre a graça. Parece que estamos caindo na tentação de dar uma personalidade à graça, como que se a graça fosse um Deus, como que se a graça fosse um Deus bonzinho, como que se a graça fosse um Deus bonzinho que tudo pode, nada tem problema. Nos dias atuais, hoje, porque surge por aí um movimento sobre a libertinagem dos desigrejados. Não quero entrar nessa área, mas surge esse movimento, que a graça tudo pode. E nós estamos caindo nessa tentação de dar uma personalidade para a graça, como que se a graça fosse um ente, uma entidade, como que se a graça fizesse parte da divindade, junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isto está completamente errado. A graça, de uma forma bem introdutória, bem rasa, nós podemos dizer que a graça é uma disposição no coração de Deus. Pois bem, em primeiro lugar, quando nós olhamos para o texto sagrado, em Efésios capítulo 2, verso de número 8, vai dizer o seguinte: porque pela graça sois salvos. E quando nós olhamos este texto, logo surge uma pergunta:
Se pela graça nós somos salvos, então por que precisamos ser salvos? Logo surge essa pergunta: por que precisamos ser salvos? Por que eu preciso ser salvo? Por que você precisa ser salvo? Por que precisamos ser salvos? Para entendermos isso, é o seguinte: quanto mais a gente souber sobre a extensão da nossa queda, mais a gente vai entender a extensão da graça e a importância dela. Então, para entender a graça, é preciso, em primeiro lugar, entender a queda. Então, de acordo como nós entendemos a queda, de acordo como nós entendemos e nos aprofundamos em nossa queda, nós vamos entender a profundidade e a importância da graça de Deus em favor da humanidade, de mim e de você. Para entendermos um pouco sobre a queda, para entendermos um pouco sobre a queda da humanidade, sobre a nossa queda, como que de fato nós precisamos da salvação, precisamos ser salvos, para entendermos um pouco sobre a queda, eu quero ler em Atos 17, 28, que diz assim, Paulo vai dizer o seguinte: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Assim diz o texto em Atos 17. Então nós vamos perceber o seguinte: que nós estamos ligados em Deus. Tudo está conectado em Deus. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Estamos conectados em Deus. Então tudo que é fora de Deus, que é desligado de Deus, não existe, não há existência fora de Deus. Ok? E Paulo diz isso. É nele que vivemos. É nele que nos movemos. E é nele que existimos. Porém, o mesmo Paulo vai dizer em Romanos, capítulo de número 3, verso 12, dizendo assim que todos se extraviaram. Então, se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, se todos se extraviaram, há algo aqui muito sério, há algo aqui de suma importância. Porque se todos pecaram, Francênio, todos se extraviaram, só que nele nós vivemos, nele nos movemos e nele nós existimos, a partir do momento que nós fomos desligados dele, a partir do momento que todos se extraviaram, automaticamente o que tinha que acontecer? Todos deveriam ter deixado de viver. Todos nós deveríamos ter deixado de existir. Todos nós deveríamos ter deixado de nos mover. Automaticamente, tudo deveria ter deixado de existir. Porque nós se desligamos de Deus. Nós optamos por nos afastar de Deus. Nós optamos por desconectar de Deus. E automaticamente, como resultado dessa atitude, deveríamos ter nos lançado para a inexistência, para simplesmente deixar de existir. Então, a questão é o seguinte: tem mais outro agravante aqui. Qual é? Segundo lugar, qual é o segundo agravante aqui? É sobre a natureza de Deus. Se Deus é santo e nós somos pecadores, como que Deus santo carrega em si pecadores? Já tem esse outro agravante. Então, se nada existe fora de Deus, Deus é santo, nós somos pecadores, nós optamos pelo pecado, como que Deus vai carregar em si pecadores? A santidade de Deus teria de nos lançar para a inexistência. A santidade de Deus teria de nos lançar para fora. Não somente isso. Olha para você ver. Porque os nossos pecados não se coadunam com a santidade de Deus. O pecado nunca vai se coadunar com um Deus santo. Nunca vai. Como a humanidade, e você vai perceber que o agravante vai aumentando. Como que de fato, se a humanidade é a cabeça de toda a criação, e com a queda da humanidade, toda a criação deveria também deixar de existir.
Porque nós vamos perceber o seguinte, em Gênesis, nós vamos perceber o seguinte, que há um processo, que a humanidade é a cabeça de toda a criação. Então, se a humanidade se desligou de Deus, e nada existe fora de Deus, nada se move fora de Deus, nada respira fora de Deus, não tem como. E Deus é santo, Deus é santidade, e nós optamos pelo pecado, nos desligamos de Deus, nós somos a cabeça da criação, automaticamente a criação teria também deixar de existir juntamente conosco. Você está entendendo a gravidade da queda? Então não é apenas morrer, é simplesmente, absolutamente deixar de existir. Humanidade, criação, automaticamente. Deveria ter isso acontecido. Nós vamos perceber isso, que nós vamos entender também durante a história que a Igreja Católica brigou muitos anos com o cientista, dizendo que a Terra era o centro do universo. Só que nós vamos perceber, lendo Gênesis, que não é a Terra centro do universo. Nós vamos perceber, lendo Gênesis, que o centro do universo é a vida. É a vida. Porque você percebe o seguinte, Deus criando, Deus preparando tudo para depois colocar a vida. Então a vida está onde? Na humanidade. A humanidade é a cabeça de quem? Da criação. A humanidade decidiu se desligar de Deus, se afastar de Deus. Então automaticamente a humanidade deveria deixar de existir, toda a vida deveria ter deixado de existir, toda a criação deveria ter deixado de existir. Então percebam a profundidade da queda. Deus prepara tudo para fazer surgir a vida quando Ele prepara a humanidade. E a humanidade decide se afastar de Deus. Então a questão é o seguinte. Se existe para um fim, e se esse fim não se cumpre, não vale a pena existir. Se existe para um fim e esse fim não se cumpre, não vale a pena existir. E a grande questão é, qual é a grande questão? Aí você vai me perguntar, Jace, espera aí então. Isso que você está falando tem razão, é base bíblica, é o que aconteceu. A humanidade decidiu se desligar de Deus, nós optamos pelo pecado, nós somos centro, a vida é o centro do universo, é o centro de toda a criação, mas nós desligamos, nós pecamos, nós optamos pelo pecado e não optamos para Deus. Tudo bem, então nós deveríamos ter deixado de existir? Sim, tudo bem, mas por que isso não aconteceu? O que houve? Por que estamos aqui? Por que isso não se concretizou? Pois bem, e a questão é, então seja o que for que tenha nos mantido existindo, não tem nada a ver conosco. Tem tudo a ver com Ele. Vou repetir isso. Eu tenho que anotar, essas coisas profundas assim a gente não guarda. Então seja o que for que tenha nos mantido existindo, não tem nada a ver conosco, é dom de Deus. Oh, glória a Deus. Isto é dom de Deus. Vamos lá, em Efésios 2:8 vai dizer o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a nossa pergunta começa a surgir: o que é graça? Então a nossa pergunta começa a surgir: o que é graça? Graça é dom de Deus. Graça é dom de Deus. Não tem nada a ver com os nossos méritos, não tem nada a ver com os nossos esforços, não tem nada a ver com os nossos talentos, não tem nada a ver com os nossos recursos. Graça é dom de Deus. Seja o que for que ele viu em si mesmo. O que fez ele continuar não estava dentro de nós, estava dentro dele. Então o que fez ele continuar e acreditar e não exterminar com tudo, estava dentro dele. Isto é graça. Isto é graça. Tem um terceiro aspecto aqui. Se nós rompermos com Deus, nós
nós nos rompemos com Deus, e romper com Deus é optar pela maldade como estilo de vida. Então é simples. Então, tá bom, Jason, agora eu já compreendi. Nós deveríamos ter deixado de existir. Era para tudo ser exterminado. A humanidade, a criação, era para a santidade ter nos lançado para a inexistência. Só que isso não aconteceu. Isso é a graça de Deus. Ele decidiu nos manter existindo. Tudo bem. Mas como nós deveríamos ter ficado? Se mesmo assim Ele decidiu que nós continuássemos existindo, como deveríamos ter ficado? Porque nós rompemos com Deus. E romper com Deus é optar pela maldade como estilo de vida. Então, como nós deveríamos ter ficado? Com que qualidade de vida deveríamos ter ficado? Paulo é extraordinário e ele vai falar como nós deveríamos ter ficado. Porque a questão é a seguinte: se nós rompemos com o bem, nós escolhemos a maldade. Se rompemos com o Supremo Ser, nós deveríamos deixar de ser. Porque se você está ligado no Supremo Ser e você desliga do Supremo Ser, você deixa de ser. Então Paulo vai nos dizer em Romanos capítulo 3, versículo de número 10 até o 18, como nós deveríamos ter ficado. Uma sociedade e uma humanidade sem Deus, ele fala. E ele vai continuar dizendo assim, não há ninguém que entenda. Ele vai dizer isso. Não há um justo. Agora imagina comigo, irmão. Olha para mim. Frisa a sua atenção. Imagina comigo, uma sociedade que não há um justo. Não há senso de justiça. Era assim que deveria ter ficado a humanidade. E ele vai continuar dizendo o seguinte: não há ninguém que entenda. Ou seja, todos são obtusos, burros, sem entendimento. Agora imagina uma sociedade sem senso de justiça e burro, sem entendimento. E ele vai continuar dizendo, ele vai dizer assim, ninguém que busque a Deus. A questão é que é uma sociedade que busca qualquer outro tipo de coisa, menos a Deus. Não tem sentimento de buscar a Deus. E ele vai dizer assim: todos se extraviaram, cada um seguiu o seu próprio caminho. Ele vai ainda dizer: se fizeram inúteis. Agora pensa comigo, uma humanidade, uma sociedade inutilmente possuindo a terra. Inútil. Sabe o que é inútil? Não tem razão de estar. Está aqui, estando ou não estando, é a mesma coisa. Se a natureza pudesse fazer uma oração, ela ia fazer essa oração: Deus, extermina essa humanidade, essa sociedade, porque eles vão acabar com tudo que o Senhor criou. Eles estão aqui inutilmente. Era assim que deveríamos ter ficado. E ele ainda vai dizer: ninguém faz o bem. Agora imagina uma sociedade que ninguém faz o bem, nenhum sentimento para o bem. Ele vai dizer: garganta é como um sepulcro aberto, pessoas que só transmitem morte. Línguas tratam enganosamente, uma sociedade que só engana com seus lábios. Olha como que ele está dizendo, olha o que ele está dizendo. Uma sociedade como nós deveríamos ter ficado, porque nós decidimos romper com Deus. E ele ainda vai dizer: ligeiros para derramar sangue. Agora imagina você viver numa sociedade de assassino. Uma humanidade que só tem assassino, que a sua boca é como sepulcro aberto, que só transmitem morte. E ele vai falar ainda: caminhos para destruição e miséria, por onde passa causa devastação. E ele ainda vai dizer: não conhece um caminho da paz, uma sociedade que só vive em guerra. E aí ele conclui no versículo 18: não há temor de Deus diante de seus olhos. Era assim que deveríamos ter ficado. Deveríamos ter ficado assim. Aí eu te pergunto: Jason, por que nós não somos assim? Porque se você olhar, tem senso de justiça, tem ou não tem? Tem gente justa, tem gente que pensa com o bem, tem gente que, a sociedade não vive assim. Aí você fala: Jason, então por que nós não ficamos assim? A resposta sabe o que é? Graça. É graça. Deus não só nos manteve existindo, como decidiu nos dar qualidade de vida. Isto é graça. Isto é graça. Então, em primeiro ato da graça, o primeiro ato da graça é: existimos e com qualidade de vida. Existimos e com qualidade de vida. Então, isto é graça.
Por que nós não ficamos assim? Pela graça. Isso é graça. Então, Jays, como que de fato, como nós ficamos então? Nós ficamos como nos diz Gênesis capítulo... Nós ficamos como que de fato está escrito em Gênesis capítulo 3. Porque Gênesis capítulo 3 vai nos dizer como que de fato ficamos. Então, o Gênesis capítulo 3 não é o início do problema, é o início da salvação. Porque quando você depara ali com Deus, com Adão, Eva e a serpente, nós imaginamos que ali é o início de todo o problema, mas não é. Você vai perceber que nós caminhamos até chegar aqui em Gênesis 3. Então Gênesis 3 é o início da salvação. Gênesis 3 é o início da solução do problema. Percebam isso. Então nós ficamos como de fato relata Gênesis 3. Só que há alguns aspectos, algumas coisas que nós perdemos no Éden. E assim estamos. E o que nós perdemos no Éden? Em primeiro lugar, o que nós perdemos no Éden é a unidade humana, nós perdemos. Mas nós não perdemos a capacidade de relacionamento. Então, a unidade humana nós perdemos no Éden, com a queda. Isso nós perdemos. Mas nós não perdemos a capacidade de relacionamento. Porque o homem e a mulher viviam em unidade plena. Era uma extensão um do outro. Adão e Eva eram uma extensão um do outro. Os dois eram seres plenos, não perfeitos, porque perfeito é Deus. Mas os dois eram seres plenos. Na verdade, ali o outro para o casal, Adão não era o outro para Eva. Eva não era o outro para Adão. O outro ali para o casal é Deus. O outro ali para o casal é Deus. Então, essa unidade que tinha nos dois, nós perdemos. Porque quando Adão disse, esta é carne da minha carne, ele está dizendo o seguinte, ele está se reconhecendo nela. Ela é uma extensão minha. O outro aqui é Deus. Deus é o outro. Eu e ela somos um. Só que nós perdemos isso. Então o poder da unidade, isso aqui é lindo. O poder da unidade é que no outro é o espelho em que me vejo. Porque se nós não tivéssemos perdido isso, hoje nós viveríamos bem melhor. Porém, nós perdemos isso, porque o poder da unidade é que no outro em que eu vejo, ele é o espelho em que me vejo. Nós perdemos isto. E então eles passaram a ter vergonha um do outro quando eles pecaram. Então, automaticamente isso se perde. Eles passaram a ter vergonha um do outro e eles perderam a unidade. Então eles queriam se esconder um do outro agora. Eles não se viam como uma extensão. Agora eles querem se afastar. Ali automaticamente, quando isso acontece, sabe o que deveria ter acontecido? Sabe o que deveria ter se cumprido? Romanos capítulo 3. Era para haver um homicídio ali. Escute isso. Era para Adão e Eva matar um ao outro. Automaticamente. Porque se nós éramos para ter ficado como gente que não busca Deus, não tem sentimento para o bem, não tem senso de justiça, a nossa boca é como sepulcro, a gente corre para praticar o mal, para o assassinato, nós não temos temor a Deus. Quando o pecado entrou, era para isso ter acontecido. Então automaticamente quando o pecado entrou, eles quiseram fugir um do outro, automaticamente era para um matar o outro. Aí eu te pergunto, por que isso não aconteceu? Alguma coisa impediu. A graça. A graça. Então, isso, você vai perceber que a graça não é a partir do momento que Jesus morreu na cruz. A graça é antes da eternidade, porque o texto vai dizer que há um cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. Então, a razão disso não se concretizar é porque já havia um cordeiro tido derramado o seu sangue antes da fundação do mundo. Segundo lugar, o que perdemos? Nós perdemos a confiança em Deus. Isso nós perdemos também. Nós perdemos a unidade, mas não a capacidade de relacionamento. Segundo lugar, o que nós perdemos no Éden? Nós perdemos a confiança em Deus. Isso é quando aquilo que Deus me disse não é mais a base do que eu preciso para viver. Por quê, Jace? Porque se Deus disse para Adão e Eva, na verdade para Adão, porque Eva ainda não tinha se criado,
formada. Mas se Deus disse, não comereis daquela árvore, pronto, é o suficiente, é a base do que eu preciso para viver. Agora vem a serpente e disse para a mulher, ele disse que vai morrer? Eu te digo, não morrereis. Então a questão é, quando aquilo que ele me disse não é mais a base do que eu preciso para viver, eu perdi a confiança em Deus. Então eu passo a ter como base da minha vida outras palavras que vai surgindo no meio do caminho, e o que Deus disse não é mais prioridade para mim. Nós perdemos a confiança em Deus. Então, quando nós perdemos a confiança? Quando nós queremos conhecer mais do que precisamos. Porque no verso 5 do Gênesis 3 vai dizer assim, ó, e abriram os vossos olhos sabendo o bem e o mal. Tem coisas, escute isso, tem coisas que você não precisa saber. Sabia disso? Você sabia que tem coisas que você não precisa saber? Tem coisas que é melhor você não saber, porque quando você descobre, em vez de trazer bênção, te traz maldição. Foi o que aconteceu. E abriram os olhos e sabiam que era o bem e o mal. Continua. Porque um ser disse que é a serpente, como que de fato, Deus mentiu. Mentiu, por que mentiu? Porque ele não quer que você seja igual a ele. Porque se você comer, você vai ser igual a ele. Olha para você ver o que a serpente disse. Come, porque se você comer, você vai ser igual a Deus. E agora, segura essa. Segurei. O que tem de pregador que fala que nós somos deuses, é ou não é? Você é Deus. Você é um Deus que está andando na terra. Essa mensagem é de Satanás. Você está pregando o que Satanás pregou para Adão e Eva. Só essa para você segurar. Sei que você vai ouvir isso. E o texto vai ainda dizer, a serpente disse para a mulher, e sereis como Deus. E sereis como Deus. Ele disse. Então a questão é o seguinte, que foi uma crise de desconfiança movida pela curiosidade. A curiosidade é o motor do risco que eu posso conhecer. A curiosidade nos levará a descobrir, mas também poderá nos levar a destruir, se a gente não souber parar com ela. Há limites intransponíveis, isto é, sabedoria. Os sábios sabem que há coisas que eles não precisam saber. O sábio sabe. Há certas situações que se você entrar nelas, você nunca mais sairá delas. A sabedoria não é o fruto de todo conhecimento. A sabedoria é a capacidade do que se deve conhecer e como deve conhecer. Por isso, há poucos sábios. Porque todos nós somos vorazes em conhecer, sem saber o preço do conhecimento. Então nós perdemos a confiança em Deus, neste ato de curiosidade, de querer mais do que Deus já estabeleceu, de querer saber mais do que Deus já estabeleceu, de querer ir além. Nós perdemos a confiança. A curiosidade nos levou a perder a confiança em Deus. Só que tem uma questão. Nós perdemos a confiança em Deus, mas não a possibilidade de diálogo. Porque Deus chama a humanidade para conversar. Quando Deus se manifesta com a sua voz no jardim do Éden, Ele fala, Adão, onde estais? Sabe o que é isso? Graça. Isto é graça. E eu começo a concluir que é como se o Espírito Santo nos dissesse, vocês precisam saber o que fizeram. Vocês precisam saber o que fizeram. Isso aqui eu anotei, isso aqui é de grande valia para os nossos corações. Nós já deveríamos ter desconfiado, porque algo que custa a cruz tem que ser muito trágico o que a humanidade fez. Então, a humanidade deveria ter essa consciência, porque algo que custa a cruz tem que ser algo muito trágico que fizemos. É muito mais profundo do que imaginamos. É muito mais profundo do que imaginamos. Pois bem, em terceiro aspecto, para concluir aqui, nós amaldiçoamos a terra, mas ela continua nos dando vida. Ou seja,
mesmo trazendo maldição sobre a terra, porque nós somos a cabeça da criação, ela continua nos dando vida. Isso é graça. Isso é graça. Era para ser um lapso de destruição total. Era para ser um lapso de destruição total em toda a criação, com a queda da humanidade, com a queda em Adão, e logicamente veio nos afetando toda a humanidade caída diante de Deus. Só que isso não aconteceu. Em quarto lugar, nós perdemos a relação de igualdade, mas ainda nós formamos família. Porque depois da queda, a igualdade deixou de ser e passou a ser governo entre o homem e a mulher. Percebam isso. Como era no princípio era uma unidade de relacionamento e era de igualdade. O relacionamento era de igualdade entre o homem e a mulher. Nós perdemos isso com a queda da humanidade no Jardim do Éden. Então, todas as vezes os homens não sabem se relacionar com as mulheres e as mulheres não sabem se relacionar com o homem, a não ser de uma forma que um venha governar em cima do outro. Então isso nós perdemos. Todas as vezes que falamos de libertação, falamos de subjugação ao outro. Fala de libertação, não, um tem que ser subjugado. Então nós perdemos isso. E a igualdade é a medida de precisão que não administramos mais. Nós perdemos isso com a queda no Jardim do Éden. Em quinto lugar, perdemos a comunhão com Deus, mas não a esperança. E aqui eu concluo. Perdemos a comunhão com Deus, mas nós não perdemos a esperança. Por quê? Porque é o que eu disse durante a mensagem. O Gênesis 3 não é o início do problema. Gênesis 3 é o início da solução. É o início do milagre. É o início da provisão de Deus. Por quê? Porque Deus nos prometeu salvar-nos. A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Agora eu te pergunto, olha para você ver. Agora imagina naquele momento, ô presbítero Mateus. Agora imagina, naquele momento a humanidade caiu, pecou. Agora imagina comigo. Ancião, os 24 anciões, com as suas harpas, com as suas taças de ouro, os 4 querubins com as 4 faces, os serafins com as 6 asas, os anjos, o arcanjo. Imagina a eternidade agora olhando. Caiu. Todos se extraviaram. Aí Deus se manifesta e chama Adão, Eva e a serpente. Vem aqui, vem cá. Agora imagina os anciãos, os querubins, os serafins, tudo olhando. E agora Deus vai dar a sentença. Agora Deus vai acabar com tudo, porque ali Deus vai dar a sentença. Deus pode falar assim, ó, eu não quero saber mais disso. Deus poderia. Porque a humanidade decidiu se desligar de Deus. Agora Deus pode falar, eu não quero saber mais disso. E destruir tudo. Destrói o homem, destrói a mulher, destrói o Jardim do Éden, destrói a criação, destrói o universo. Deus poderia destruir tudo. Não quero mais. Agora é a hora da sentença. Agora os céus estão na expectativa. Atônito, porque corre até o risco de sobrar para eles. Na hora que eles ficam apavorados, agora eu viajo. Eles ficam apavorados, atônitos, falam, agora é a sentença. Agora é a sentença. Deus olha e fala assim, ó, porque Deus ele não se compactua com Adão. Ele não deu nem moral para Adão. Você pode perceber no diálogo ali. O que aconteceu? A mulher que tu me deixa. Tá, fica aí. Serpente, você se arrastará. Aí ele olha para a mulher. Ele honra a mulher. Ele fala assim, ó, do teu ventre. Olha a sentença, meu Deus. Do teu ventre nascerá um. Ó, e os anjos, querubins, os 24 anciãos, tudo olhando a sentença de Deus. O que ele vai falar? E ele fala, do teu ventre nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Nós perdemos a confiança em Deus, mas não a esperança.
Ali Deus reinventa a maternidade, porque a maternidade era o seguinte, era só procriar. Agora os anciãos, os 24 anciãos, os querubins, os serafim, agora passam a olhar para a mulher diferente. Peraí, agora ela não vai só procriar, agora ao Salvador do mundo, o Redentor, vai nascer através do ventre dela. Então, em vez de Deus dar sentença de morte, de destruição, Deus resolve dar uma solução. E isso é a graça de Deus. O que ele viu em si mesmo, ele não viu em nós. O que fez ele continuar nos mantendo existindo, estava dentro dele e não em nós. Então ele fala, do teu ventre nascerá um. Agora perceba que os céus vai olhar para a mulher, toda a história, de uma forma diferente. No ventre dela vai nascer um. Vai sair o Salvador. Vai sair o Redentor da humanidade. A humanidade está caída, mas a graça segurou a humanidade. Sabe o que a graça fez? Agora isso aqui é o Jason King, viu? A graça segurou a humanidade. A graça nos segura quando estamos distante de Deus. Oh glória! Isso é o Jason King. A graça nos segura quando estamos distante de Deus. Então a graça segurou a humanidade. E Deus prometeu e ele cumpriu. Do ventre de uma mulher, que não saberia qual, de qual etnia, de qual povo, de qual família, o anjo se manifesta e fala, bendito é o teu ventre, porque nascerá o Salvador do mundo. Então, a mulher é um instrumento, o ventre da mulher é o instrumento de salvação para a humanidade. Jesus vem, morre na cruz, derrama o seu sangue, entra no tabernáculo celeste, derrama diante do propiciatório para suprir a justiça de Deus. E quando ele supre a justiça de Deus com teu sangue, o sangue nos purifica e nos resgata e nos traz de volta à presença do Pai, aquilo que perdemos desde o início. Isso é graça. Então, Paulo fala sobre isso. Porque vós sois salvos pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Que Deus em Cristo abençoe todos vocês. E que o Espírito de Deus possa ter falado de uma maneira mais específica, clara para o coração de cada um de vocês e para a família de cada um de vocês. Posso fazer uma oração? Eles vão contar? Posso fazer uma oração? Vou fazer uma oração bem rápida e nossos irmãos já irão louvar. Então saiba disso, que a graça é favor imerecido, dom de Deus. Nós não sabemos o que ele viu, mas o que ele viu em si mesmo e não em nós. Feche os olhos aonde você estiver, dentro da sua casa, no seu lar, com a sua família. Pai de nosso Senhor Jesus, neste momento quero te agradecer. Te agradecer pela sua graça, pela sua misericórdia e pelo seu amor. Obrigado, meu Deus, neste momento eu quero me